Oi pessoal, sou o Miguel Chain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, continuando nosso dia aqui. Vamos falar um pouquinho da vitória do Blessing, do coach dele aqui, do George Farah. A vitória foi lá no fim de semana, também foi postado isso aqui logo depois do campeonato, mas eu achei legal mencionar isso aqui, tá? O George Farah postou aqui, né, falou assim, ó, acordei essa manhã, como toda manhã, muito graças a Deus por mais um dia. Não pude dormir muito bem nessa noite passada, que eu tava tão animado assim, porque o Blessing tava tão bem no palco nesse campeonato. Eu sei que muitos de vocês duvidaram da minha habilidade de ser coach, porque eu estive doente durante alguns anos, ele passou por um perrengue forte aí de saúde, né? Até teve gente que falou que talvez ele não viesse tantos anos assim, que tava nas últimas. Ele continua aqui. Na verdade, eu até vi aí uma enquetezinha nesse final de semana sobre quem seria o melhor coach da atualidade e meu nome nem tava incluído por lá. Eu ri no começo, depois me incomodou um pouco, eu confesso, porque eu sou um ser humano. Avançando aí nesse final de semana, eu acho que a gente mandou aí mais uma clara mensagem de quando você tá com Deus, quando você acredita, nada é impossível, e ele fica muito feliz, ele fala aí, Olímpia, lá vamos nós. A gente vê, né, cara, às vezes o atleta, ele é desacreditado, e quando ele vai lá e vence, ele desabafa, e aqui foi a vez do coach fazer isso. E obviamente que o Blessing venceu o Indy Pro, mas ele também vai pra cá, ó, pro New York Pro, saiu lista oficial, tem bastante categoria, a gente vai cobrir também o New York Pro aí no final de semana todo pra vocês. A lista da Open tá aqui, a gente sabe como sempre, né, cara, sequência da semana, devem sair alguns nomes ao longo da semana, devem entrar alguns nomes ao longo da semana, encabeçando a lista aqui, ó, o Blessing, a gente tem Max Charles também, que esteve no Indy Pro, tem Dorian Haywood, Peter Clancy, que não conseguiu ir pro Indy por questão de viagem, segundo ele, não especificou muito bem, vai tentar. Theo Le Guerrier da França, né, tenta aí todo ano. O Emiro Meragi, que competiu aqui no Brasil, vai competir por lá também. Andrea Presti e o Justin Luiz Rodrigues também vai competir na revanche com o Blessing aí. Será que o Justin consegue vencer? O Justin mais seco, mais bem finalizado, acaba vencendo o Blessing? Será que o Blessing vem mais relaxadão, mais de boa, deixa a porta aberta? Ou o Blessing vai acabar vencendo e consolidando seu nome aí como um dos possíveis top 10, top 8 do Mr. Olympia? O que vocês acham, hein? Tem mais categorias, 212, Classic, que eu vou falando ao longo da semana, tá, pessoal? Quero agradecer muito a nossa patrocinadora, a Growth, que dá todo o suporte pro canal, me permite ter a liberdade de produzir esse monte de vídeo pra vocês, um monte de informação. E lembrando, o Whey Protein concentrado, 80%, tem lá no site, vários sabores, corre lá, cara. Melhor proteína, custo-benefício, aí usa o meu cupom Chain, se ajuda muito a gente. Também aproveita, pega o seu Amino Powder 10 para tomar intra-treino, aí aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs. Estimula e amplifica a síntese proteica. Corre lá então, giasplementos.com.br, usa o meu cupom Chain, se ajuda muito a gente e apoia quem apoia o canal. Valeu! O Ian Valier, cunhado e coach do Chris Bumstead, postou aqui também uma atualização ali no treino de costas e falou que faltam 9 semanas pro próximo show dele, que vai ser em Vancouver, confirmando realmente aí. Vai para o Canadá competir e tentar buscar sua vaga pro Olímpia. Saiu pouco tempo atrás, hein, ó, Lucas Coelho aqui compete neste final de semana também. Vai ser interessantíssimo ver o Lucas no palco, ó, a versão nova, mais seca, maior. Ele postou aqui, ó, será que o último leg day deu pump? Mesmo com pump, hein, cara, tava com corte, ó, o glúteo fibradaço aqui. Vamos continuar acompanhando aqui ansiosamente os dias finais para esse show 212 no Brasil, que vai ser super interessante, hein, cara. O Milo Sartsev postou aqui, ó, ontem à noite, essas fotos aqui do GP da Hungria de 1997. O campeão foi o Levrone, Nasser ficou em segundo, Lee Priest em terceiro, Paul Dilley em quarto, Jean-Pierre foi em quinto, Ronnie Coleman em sexto, um ano antes dele se tornar Mr. Olympia, e o Milos Sartsev ficou com a 7ª colocação. O Milos postou aqui as fotos dele, tava bem, tava seco, né? Os braços meio esquisitos, né, cara? Mas a gente vai explicar isso já já. Mas, ó, o peitoral fibrado, os quadríceps sempre muito bons. O Milos sempre trouxe um físico bem estético, na minha opinião, aí. Raras vezes que ele não conseguiu trazer um físico bonito. E poucas horas depois, o Milos abriu o caderninho dele, cara. Literalmente aqui, ó, abriu o caderninho da finalização, ele mostrou aqui o protocolo dele de insulina, de GH, até de Sintol, é isso mesmo. Abriu aqui o bagulho, explicou um pouco mais aí o que ele fez, o que ele fazia nas finalizações, e isso aqui traz um monte de coisa pra gente conversar e discutir. Primeira coisa pra falar aqui é o seguinte, GP da Hungria, logo após o Olímpia, o Milos fala aqui, ó, viajei de Los Angeles pra Budapeste de terça pra quarta e o show era na quinta. Muita gente fala assim, ah, os caras dos anos 90 competiam pra caralho, competiam o ano todo, não ficava fazendo off sem competir, não era bem assim, cara. Na verdade, competia assim muitos shows por ano, mas os shows eram muitas vezes condensados. Tinha esse tour de GPs pela Europa, que às vezes condensavam aí 5, 6, 7 GPs em 3 semanas, cara. Pra vocês terem uma ideia, ó, o GP aqui, ele foi realizado
realizado na quinta-feira logo após o Olímpia. Então o Olímpia foi num sábado, GP da Hungria na quinta, possivelmente teria um show aí na próxima terça, quarta, enfim. E eles iam só competindo vários shows em poucos dias aí nesse negócio de tour. Por isso que os caras faziam vários shows por ano, mas eram shows aí num período de 3, 4 semanas, depois faziam alguns blocos mais prolongados, enfim. Quebra um pouco esse... que a gente sempre fala aqui, tenta quebrar esse mito de que os caras competiam o ano inteiro e ficavam em preparação o ano inteiro. Obviamente alguns ficavam, não eram todos, mas os que competiam bastante tinha esse negócio. Os caras faziam off-season sim. Outro ponto também, mas reforça o ponto, que as pessoas só viam o que elas querem ver, leem pela metade. Cara, você tá na internet, muita gente veio comentar aqui os negócios aqui, e você vê que a galera não leu todo. Então você vai pegar um post, ler tudo, ver o título, ouve o conteúdo, porque às vezes o cara lê só o título, lê só alguma coisa que tá na imagem e não lê tudo e entende errado, e parece que as pessoas fazem questão de entender a porra ao contrário, ou a preguiça de ler acaba sendo maior, a vontade de criticar acaba sendo maior. Muita gente veio criticar, nossa, você viu o Milos postando o ciclo dele de Synthol, que vergonha, não sei o que lá. E o Milos fala aqui, e ele ressalta aqui no final, que é o seguinte, cara, se você ouviu minha história com o Synthol, eu comecei a tomar Synthol no dia depois do Olímpia pela primeira vez. Decidi experimentar e tomei aí algumas injeçõezinhas antes desse show. E aí termina, e sim, eu ainda digo que o Synthol foi o maior erro da minha vida. Então ele fala o que ele fez, mas ele sabe que foi um erro. Ele então perde meio sentido criticar o cara, sabe? E olha, competiu no sábado, começa já a finalização no domingo pro show da Hungria, que ele coloca aqui. Então tem algumas coisas interessantes que a gente pode ver aqui. Primeiro, tem aqui, provavelmente isso aqui é insulina, né? 8i, 7 horas da noite. Aqui em cima, 4,5. Se tiver errado, alguém manjar pra caralho, eu te falando uma bobagem aqui, 6 comentam aí, tá? Nutropin GH, 6 horas da manhã. E aqui ele tem o ciclinho, ó. 3 Sinomel, 50mg de Proviron, 20mg de Novadex, 20mg de Alotestin, 6 oxandrolona, 1 Parabolan, 200mg de propionato de testosterona, 150mg de Winstrol. Isso aqui eu não consigo entender o que é. Se alguém conseguir entender, me fala. E aqui embaixo, ó, Synthol, bíceps e tríceps. E percebam que ele treinou o bíceps e tríceps nesse dia. E aqui ele tava com 109,3 kg, dia 22 já com um pouco mais de peso, 110,6 kg, aí 1,3 kg a mais. Aqui ele começa um protocolo de aldactone, diurético, para começar a tirar água. Isso aqui é uma segunda-feira, ele pegou o avião na terça de noite, viajou para Europa na quarta, de terça para quarta. Então aqui não muda tanta coisa assim, depois a gente fala disso, mas aqui tem o negócio que ele usou: 3 Sinomel, 75mg de Proviron, 20mg de Novadex, 20mg de Alotestin, 6 oxandrolona e aqui Synthol nos deltoides, porque ele treinou deltoides também nesse dia, 150mg do que de Winstrol, né? E aqui eu não consigo entender, cara, se alguém souber Parabolan, será alguma coisa assim? O que vocês acham? E a partir daqui é interessante, porque nos comentários também tem algumas forças interessantes, uma delas é com o Jean-Pierre Fu, que era um freak da época, um Mass Monster, aquele cara lá que é o João dos Venenos, aqui o meme, que caiu fazendo agachamento, acabou a carreira, cara gigantesco, e o Fu comenta ali que eles faziam tudo muito parecido. Tô lendo aí seu diário, cara, ele falou, não lembro de tudo que eu fazia, mas era muito parecido com você, tinha pouca diferença, as drogas eram muito similares, as quantidades, os dias. A coisa que eu fiz muito de errado nessa época era o quando começar o sódio, quando cortar o sódio. O Milos também, em alguns comentários, fala assim que eles cortavam os injetáveis na finalização, que ele usava testosterona aquosa no dia do show para trazer mais hardness, mais aquele aspecto sólido, que para ele funcionava muito bem, especialmente no dia do show. Nessa época, vale lembrar que a IFBB não tinha se separado ainda, então era tudo uma coisa só. Tinha a Pro League e tinha a IFBB amadora, e é uma das poucas maneiras aí de conseguir um Procard era vencer num campeonato mundial que era testado com antidoping, porque eles têm aquele lance, tinham, de querer tornar o bodybuilding um esporte olímpico, e para isso tinham que submeter aí categorias amadoras à testagem, e o Milos menciona que a testosterona aquosa funciona muito bem nesse tipo de show, pode ser aplicada no dia, traz aquele hardness e some do sistema bem rapidamente, né, cara? Porque é quase impossível você pegar no antidoping, porque ela tá ali diluída em água, né, então a absorção é extremamente rápida, ela some rápido do sistema. O britânico James Holly também comenta aí que usava aldactone na sua época de júnior. Ele falou assim, cara, não lembra a dose, Milos, mas ele lembra que tomava meio tablete a cada algumas horas, que ele não se lembra mais, porque ele não tem um caderninho igual ao do Milos. Ele falou, o Milos falou assim, cara, nunca é tarde pra começar a fazer um caderninho desse. O Milos comenta e responde pra ele, fala assim, cara, funciona muito bem com alguns o lactone, mas dá muito, mas muito errado com outros, e tem coach que evita. Ele falou assim, eu uso com cuidado. O Milos fala que tem tabletes de 25, 50 e 100mg
miligramas, que provavelmente o Hollins tomava meio tablete de 100 miligramas, provavelmente 3 vezes por dia. O Milos ali falou, cara, eu acho que podia ser isso. E o Milos termina falando assim, ó, a maioria dos bodybuilders famosos do Reino Unido usavam esse diurético nos anos 90 e dá uma piscadinha, tipo, Dorian usava bastante, segundo o que o Milos deu a entender. Na terça-feira que ele põe, uma coisa que a gente chama atenção aqui, que ele aumentou a dose de Olactone e o peso subiu mais um pouquinho. Na quarta-feira foi quando ele chegou na Europa, em Budapeste, então ele não pesou provavelmente aqui, não colocou nada. Aqui o que chama a atenção, aparentemente, se eu não tô lendo errado, são 15 UIs aqui de insulina, manteve o Olactone. Uma coisa que chamou atenção aqui pra mim foi que ele começou a usar Fosfagen nessa época, que era um produto à base de creatina aí, feita pela EAS, uma empresa famosa da época. Então ele falou, também comenta que nos dias antes ali ele carregava bastante de creatina no sistema dele. Ó, eu só quero aqui, antes de partir pro show, frisar para vocês aqui durante a finalização como variaram aqui os macros dele. Ó, aqui proteína 520, carbo 320. Reparem que ao longo dos dias ele foi baixando a proteína e aumentando a ingestão de carboidrato. Ó, 240 para 400, aqui já foi para 200 e subiu o carbo aqui no dia antes para 620 gramas de carbo, 15 UI aqui de insulina, né, cara? Carbo pesado. No dia do show ele manda também 2 vezes aqui o Fosfagen, aqui a creatina, manda mais aqui o Dactone. Ele mandou aqui no dia, ó, 150 miligramas de testosterona aquosa, que é a suspensão, 2 Finomel, 20 miligramas de Novadex, 75 miligramas de Proviron, 20 miligramas de Lotestin, 6 Oxandrolona e Exiclene, bíceps, tríceps, panturrilhas e ombros. Exiclene, para quem não lembra, era uma droga que o cara aplicava e causava uma irritação local no músculo, dando um inchaço maior. Servia basicamente para isso, e tem boatos aí, eu vi numa revista alguém falando que, usando esse termo específico, que o Kevin Levrone esgotava a farmácia desse negócio aí, que ele comprava tudo que ele podia. E era algo que se usava nos anos 90, essas injeções aí locais para dar uma inflamada no músculo para ele ficar mais redondo, maior aí no dia do show. E aqui o Milos, ele era tão cuidadoso que até o scorecard do show ele colocava, ficou em 7º lugar. E aqui a gente já falou das colocações, muito interessante, né, cara? Quero muita opinião de vocês em relação a isso, a galera que tá mais por dentro aí, que manja dos negócios, é especialista em hormônio, conta aí pra gente, cara, o que você fez da apresentação, o que você foi muito, foi pouco, o que vocês viram de peculiar, conta aí a sua opinião sobre isso. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, valeu!